Bom, pessoal, continuando aqui nossos exercícios de operadores lógicos e relacionais, tá? Eu tô tentando fazer o mais devagar possível, tá? A gente normalmente faz isso em sala de aula, mas eu tô tentando fazer aqui praticamente da mesma forma, que faça a diferença, porque a letra da gente aqui fica terrível, né? Nesse PowerPoint, mas eu espero que vocês, eu acho que tá dando para entender bem, tá? Então vamos lá. Para mais um exercício, mas eu vou passar muitos exercícios para não ficar dúvida, até porque depois vocês vão fazer uma provinha, tá? E vai ter todos esses exercícios nessa avaliação, tá? Então, eu tô dando bastante para que realmente não reste dúvidas. Então, mesmo a gente estando nesse período de quarentena em casa, eu tô tentando manter a melhor qualidade possível, como se eu estivesse aí em sala de aula com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, sempre eu vou resolver primeiro as contas para depois resolver os operadores lógicos e os relacionais. Então, eu sei aqui, 2 é menor que 5? Isso é verdade? Não, isso é falso, tá? Opa, desculpa, 2 é menor que 5, é verdade? Isso, que horror. Peraí, borracha, vou apagar. 2 é menor que 5? Sim, 2 é menor que 5. E aí, eu copio o E, certo? 15, quanto que é 15 dividido por 3? Aqui, a gente sabe que quando tem a barra, eu vou pegar até com a vírgula, mas nesse caso não vai dar vírgula, vai dar inteiro, né? Então, 15 dividido por 3, a gente sabe que é 5, certo? Então, 5 é igual a 5? Sim, isso é verdade, certo? Então, 15 dividido por 3 é 5, 5 é igual a 5, 5. E aí, verdade e verdade, verdadeiro e verdadeiro, vai dar o que no final? Verdadeiro, que é o operador lógico E, certo? Próximo exercício, 2 menor que 5. 2 é menor que 5, isso é verdade? Isso é verdade, a gente aplica a verdade. Aí vou lá e copio o OU. Tá? Então, a diferença do mesmo exercício, um com E e um com OU. Então, 15 dividido por 3 dá 5, 5 é igual a 5. Isso é verdade? É verdade. Certo? Então, ó, 15 dividido por 3 é verdadeiro. Então, eu vou lá, verdadeiro ou verdadeiro, também vai dar verdadeiro, tá? No final. E aí, esses aqui vão ficando um pouco maior. Vamos fazer esse daqui vocês vão fazer sozinhos, os próximos também, que eu vou mostrar. Vocês vão parar o vídeo, vocês vão copiar tudo no caderno para fazer. Então, aqui, falso, eu não vou resolver agora, porque primeiro eu faço todos os cálculos que eu tiver que fazer. Então, eu vou copiar, certo? FO, e aí eu vou resolver. Antes de eu fazer o div, eu tenho que resolver essa conta aqui de dentro. Então, 18 dividido por 3, a gente sabe que é 6, certo? Então, quanto que é 20 div 6? Aí, a gente sabe que o div, ele só quer o valor inteiro. Então, 20 div 6 vai dar quanto? 6 vezes quanto? Né? Dá um valor aproximado de 20. A gente sabe que 6 vezes 3 é 18. E aí, aqui sobra 2, certo? 3 vezes 6, né? Dá 18. Então, o resultado que eu quero aqui é só o 3. O resto não me interessa, tá? Então, aqui vai dar essa conta aqui, ó. Toda ela vai dar 3, certo? E aí, eu tenho aqui um sinal de diferente, aí eu vou resolver essa outra. Primeiro, eu preciso fazer 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, a gente sabe que é 7. E aí, 7 div 2 dá quanto? Então, vou fazer lá 7 dividido por 2. Tá? Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Para 7 sobra 1. Se é div, eu quero esse resultado aqui sem vírgula, tá? E aí, eu venho lá e faço a comparação. Então, a gente sabe que tudo isso daqui vai dar 3. 3 é diferente de 3? Não, isso é falso, certo? É falso. E aí, eu tenho aqui como resultado falso ou falso. Então, o falso, se os dois são falsos, com certeza o final vai ser falso também, tá? De acordo com a nossa tabela verdade, lá que é só vocês voltarem, ou espero que vocês copiem, na verdade, essa tabela verdade no caderno, para vocês consultarem no momento de prova, uma forma mais rápida, tá? A provinha que eu vou fazer para vocês vai ser um formulário,
tá? No Google, aí vai ter múltiplas escolhas, mas de qualquer forma vocês vão ter que fazer, né, esses cálculos aqui, para esse passo a passo, na verdade, para chegar nos resultados. E aí vocês vão fazer esses daqui sozinhos. Então, primeiro vocês vão negar aqui, certo? Então, o que não é verdadeiro é falso. Então, ele já vai começar com falso aqui. Aí vocês vão fazer a potência, certo? Então, primeiro resolve a potência aqui de 3 elevado a 2, para depois dividir por 3. Aí deixa o sinal de menor, aí faz o cálculo inteiro aqui e aí vai comparar com o que vai dar nesse daqui. Não faz 15 menos 35, por favor. Faz primeiro 35 mod 7, o resultado, o resto dessa divisão aqui, aí vocês vão fazer 15 menos o resto dessa divisão e aí só aí vão comparar com esse resultado. Esse resultado vai comparar com esse para ver aqui se é verdadeiro ou falso, para fazer o ou, tá? Então, tem que ver aqui se vai dar verdadeiro ou falso nesse caso. Tá? Então, tem esses exercícios. Tem mais esses aqui, tá? Que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês copiarem, tá? No caderno. Então, é só fazer, ó, multiplicar e depois dizer se é igual, né? Então, 2 vezes 4 é quanto? 8. 24 dividido por 3, 8. 8 é igual a 8? Quanto vai dar isso, tá? Aí faz aqui o 15 mod 4 e o 19 mod 6. Lembrando que o mod é o resto da divisão. Então, qual que é o resto da divisão entre 15 e 4? E aí, lembrando, né, que aqui vocês vão fazer 15 dividido por 4. Aí, 4 vezes quanto dá um número próximo, né? De 15. Aí, vou lá. 4 vezes 3 dá 12, certo? E aí, 12 para 15 vai sobrar. Aí, o que ele quer? Ele quer o mod, ele quer o resto. Nesse caso aqui, ficou igual, certo? Então, tanto esse quanto esse. Mas a gente sabe que aqui vai dar 3. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, pegar o resto da divisão e vão comparar, tá? Aí, aqui é a mesma coisa e aí segue, tá? Então, vão fazer esses no caderno e mais essa tabela aqui, tá? Essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porém, eu acho que vai sanar qualquer tipo de dúvida de vocês e aí vocês vão ficar craque em operadores lógicos e relacionais, porque quando começar a juntar isso nos nossos programas, pode ser que fique muita dúvida, tá, gente, de vocês. Então, não é à toa que eu friso bastante essa parte com vocês, até porque a gente tem 1 ano para aprender lógica de programação, então não tem por que a gente ir tão rápido, tá? Com isso, eu preciso que vocês peguem desde o começo, vão fazendo devagarzinho, bastante exercício, tá? Então, vamos lá. Considerando as variáveis declaradas na tabela aqui de baixo, ó, eu tenho as variáveis da linha 1, da linha 2 e da linha 3, certo? Então, na linha 1 eu tenho a variável A, B, nome e profissão, tá? Então, ele está falando assim, ó, considerando as variáveis declaradas na tabela abaixo e mais a variável booleana teste, então a variável booleana teste ela vai receber falso. Avalie essas expressões. Resolva essas expressões aqui da mesma forma que nós fizemos antes, tá? Só que o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa primeira linha aqui e vocês vão fazer com todos os exercícios. Vocês vão fazer com A, com B, com C, com D e com E, tá? Aí terminou de fazer, vai para essa segunda linha, que tem outras variáveis. E aí vai resolver de novo, com A, com B, com C, com D, com E. E aí cada um deles vai dar os resultados. Eu fiz um aqui, fiz a primeira linha da tabela, no final ele vai girar essa tabela aqui, tá? Então, eu vou colocar lá, exercício A, deu quanto? Verdadeiro ou falso? exercício B, deu verdadeiro ou falso? Então, olha só, vocês vão ter que preencher todas essas colunas. Eu vou fazer essa primeira aqui, só para vocês verem como que é, e aí vocês concluem a restante, tá? Então, vamos para a primeira linha, que é essa daqui, ó, exercício A, primeira linha. Então, a variável 3, 16, Miriam, advogado, e o teste recebe falso. Então, eu tenho aqui essa expressão para receber, A mais 1, certo? E aí, aqui eu tenho os valores das variáveis,
tá? Então, teste recebe falso, A recebe 3, B 16, nome Miriam e profissão advogada. E aí é só substituir aqui na expressão. Aqui nada mais, nada menos do que eu estou substituindo. Então, A, eu sei que é 3, eu substituí aqui por 3. 3 mais 1 maior ou igual. B, vale quanto? Bom, B vale 16, então 16. Aí, chapeuzinho, a gente sabe que é expoente. 16 elevado a quanto? A meio, tá? 16 elevado a meio. Ou, certo? 16 elevado a meio, ou nome diferente de Ana, tá? E aí, aqui é só fazer os resultados, tá? É só fazer. Então, eu tenho aqui 3 mais 1. Então, 3 mais 1 vai dar quanto? 3 mais 1 vai dar 4. Aí, vou colocar maior ou igual, certo? Então, 16 elevado a meio deu 4, certo? Então, 16 elevado a metade, né, deu 4 aqui. E aí, eu pego o ou e... Bom, pessoal, vamos lá. Então, só continuando aqui. Opa, peraí, só um pouquinho. Deixa eu... só para tirar a dúvida aqui, caso algum de vocês tenham dúvida em relação a como que eu faço um número, né? Por exemplo, aqui, ó, 16 vai ser elevado a meio. Como que eu resolvo uma potência quando essa potência ela tem fração? Então, a gente transforma ela em raiz, tá? É super tranquilo para fazer, pelo menos quando é elevado a meio, porque aí dá raiz de 2. Então, porque, segundo aquela regrinha matemática, a mesma coisa que... Aí eu ponho 16 aqui, tem aquela regrinha que o professor fala, né? O que tá por baixo aqui vai por cima aqui, e o que tá por dentro... Ai, me enrolei aqui, peraí. Inverte, tá? Se é meio, aí esse 2 aqui é a minha raiz e o 1 aqui em cima vira o expoente da raiz, tá? Então, se fosse 2 terços, aí ia ser a raiz cúbica e o 2 ia ficar aqui em cima, tá? Então, a gente sempre inverte. O que tá embaixo vai em cima, o que tá em cima vai embaixo. É isso. Então, aqui é como se fosse o 1. Então, qual que é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Então, por isso que deu 4 aqui, tá? Porque os próximos exercícios sempre vão ser potências de meio. Então, vocês já sabem que é só fazer a raiz dele próprio, tá? Para chegar no resultado. Então, é super tranquilo. Então, vamos lá. Aí, aqui no nosso exercício, eu tenho 4. Aí, 4 é maior ou igual a 4? Isso é verdade? Bom, isso é verdade, tá? Então, essa parte é verdadeira. Esqueci de terminar aqui o da Miriam, tá? Então, Miriam, eu tenho aqui... Por quê? Porque eu substituí nome. Nome é igual a Miriam. Então, Miriam é diferente de Ana? Sim, isso é verdade, tá? Então, por isso que ficou aqui verdadeiro. Então, agora vamos para cá. Então, 4 é maior ou igual a 4? Verdadeiro. Então, ficou verdadeiro ou verdadeiro, que no final deu verdadeiro. E aí, por isso que eu preenchi essa primeira. Aí, o próximo, né, que é o B, ele já tem essa expressão aqui, ó. A mais 1 é igual a B, blá, 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 blá. Então, vai A igual a 3, B igual a 16, nome igual a Miriam, tá? E aí, é só substituir. Tá, gente? O exercício aqui. Então, o A gente sabe que vale 3, mais 1 é igual a B, vale 16 também, e advogado é igual a médico. Então, aqui permaneceu igual, ó, 4 é maior ou igual a 4, porque deu o mesmo resultado que o anterior. E aqui deu falso, tá? Porque eu tenho aqui advogado é igual a médico, falso. Tá? Então, 4 é maior ou igual a 4 é verdadeiro, tá? E verdadeiro e... Então, o que mudou aqui no exercício? Esse daqui, tá? Verdadeiro, porque quando é ou, deu verdadeiro, o outro, certo? Então, quando eu tenho e, as duas expressões, elas têm que ser verdadeiras para dar verdadeira no final. Na anterior, aqui, ó, eu tinha um diferente, ao invés do igual, tá? Então, Miriam é diferente de Ana, então por isso que deu verdadeiro. E aqui eu tenho um ou e agora eu tenho e. Então, mudou
a expressão. As expressões são essas aqui, ó. Vocês vão fazer com essa, depois com essa, depois com essa, depois com essa e com essa. Cada uma é diferente, tá? Então, por isso que vai mudando pouca coisa, mas dá para fazer bem rapidinho o exercício, porque isso vai treinando a lógica de vocês. É até gostoso, tá? Quando vocês começam a fazer no caderno e aí começam a entender, a gente consegue fazer bem rapidinho. Vocês vão ver como isso é importante para a lógica, tá? Então, aqui, 4 é maior ou igual a 4 verdadeiro. Aí, aqui deu falso a comparação. Então, falso e falso vai dar falso no final, porque o operador aqui é E e os dois teriam que ser igual. Aí, próximo exercício, que é o C, né? Então, eu tenho aqui o nome diferente de Ana. Então, eu tenho aqui o nome é Miriam. Então, Miriam é diferente de Ana, verdade? Certo? Aí eu tenho um ou. Profissão é igual a médico? Bom, a profissão que eu tenho aqui é advogado, certo? Então, advogado é igual a médico? Não, isso é falso, tá? E eu tenho um e aqui depois no final, que aí vai ser a mesma coisa do outro, só que inverteu, ó. 4 maior ou igual a meio e é 4. Gente, só lembrando, esse exercício não foi eu que fiz. Eu peguei ele de um teste, tá? Que fizeram numa empresa para entrada lá na área de RH, quando eles vão fazer os testes, eles fazem esse tipo de teste para ver se a pessoa tem a questão da lógica. Então, tinha que preencher essa tabelinha. Então, olha só a importância, né, de vocês entenderem isso. Então, por isso que eu passei esse exercício para vocês, porque eu peguei esse teste de uma empresa, de uma colega minha, na verdade, né, que me passou, que trabalha no Recursos Humanos, de uma empresa de informática, e aí um dos testedinhos que são feitos são desse tipo, tá? Então, teste básico, para ver se a pessoa tem o mínimo de lógica. Aí, saindo daqui, é só resolver, ó, verdadeiro ou falso, e verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, aqui o verdadeiro eu copio, porque eu tenho que fazer primeiro o do e aqui, certo? Então, falso e verdadeiro vai dar falso, e aí verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, tá? Aqui no final. E aí, esse outro exercício, mesma coisa, só substituindo, só que aqui eu tenho um não, tá? E eu tenho um teste, então a gente sabe que o teste, ele é falso, certo? Então, eu tenho aqui um não teste. Se o teste é falso, ele vai ser verdadeiro, tá? Então, ó, não teste, a gente sabe que o teste é falso. Se eu tô testando, se eu tô negando, né, o falso, então ele se torna verdadeiro, ó. Então, por isso que ele virou verdadeiro aqui. Aí aqui essa parte vai virar exatamente o mesmo cálculo anterior que nós fizemos, ó. É o mesmo, que vai dar 4 maior ou igual a 4, que a gente já sabe que é verdadeiro, tá? Ó, verdadeiro e verdadeiro. E aí depois tem um ou e uma negação, tá? Então primeiro eu resolvo esse daqui para depois não negar. Então eu sei, advogado é igual a médico? Não, isso é falso. E um não falso? Como que eu nego um falso? Tornando ele verdadeiro, tá? Então, por isso que aqui ficou verdadeiro, porque um não falso vai dar verdadeiro, e aí, no final aqui, também dá verdadeiro. E aí, o último exercício, tá? Também substituindo aqui as variáveis. Nós temos uma negação, tá? Então, eu copiei aqui a negação, aí tem lá A mais 1, e aí a mesma coisa, ó. Do outro exercício, vai dar 4 menor que 4 aqui também. Então, isso daqui é verdade. A gente sabe que 4 é maior ou igual a 4? Sim. Aí é não, verdadeiro e teste. Teste a gente sabe que é falso. Então, aqui ficou fácil esse, né? Porque teste é falso e falso. Então, o que não é verdadeiro é falso. Estou negando, ó. Não verdadeiro é falso e falso. Então, falso e falso vai dar falso no final, tá? E aí, com isso, eu completei a primeira linha da tabela aqui com vocês. E aí, vocês vão fazer a parte 2 e a parte 3. E aí, para isso, é só vocês seguirem as próximas variáveis aqui, ó. Que aí já vai passar a valer 5, depois 64, depois 2,5 e 9. Então, cuidado aí na hora de fazer
as comparações e as trocas, porque é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que vai mudar o que vai mudar? As fórmulas aqui em cima vão ser as mesmas e as variáveis aqui vão ser diferentes, com exceção de teste, que vai continuar sendo falso, tá? Então, é só vocês terminarem aqui de completar a tabela. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês como isso é cobrado para vocês em concurso público, gente. Olha só, eu peguei essas questões de concurso. Essa daqui é do ano de 2016, ó. Para eletrotécnico. Nem é exatamente para a área de informática. Com certeza cai na área de informática, mas é só para eu mostrar para vocês que também cai em outras áreas. Tão importante que é essa tabela verdade. Ela está em muitas áreas do conhecimento, tá? Então, o que ele pergunta aqui? Ó, a tabela verdade apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas de um dado computador. Ela é a base para a lógica binária, que igualmente é a base de todo o cálculo computacional. Sabendo disso, assinale a alternativa que representa qual a fórmula que corresponde a essa tabela verdade aqui, ó. Quando que eu só vou ter verdadeiro quando os dois são iguais, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, deu falso, falso, verdadeiro deu falso, falso, falso deu falso. Esse daqui é o E, tá? Então, olhando aqui, a gente já sabe que esse daqui é o E ou o AND. E aí o símbolo, eu até passei esse daqui, que é uma outra forma da gente ver o símbolo, ó, o símbolo do E é o chapeuzinho também, tá? Então, esse daqui é o símbolo do E, então a resposta seria essa. E essa daqui é do OU, tá? Esse símbolo aqui do Vzinho para cima, Vzinho para baixo é o E, Vzinho para cima é o OU, tá? Então, seria essa a resposta certa, só para vocês verem como vocês são cobrados. Eu passei de fluxograma para vocês também. Olha só também como o fluxograma é cobrado. Isso daqui foi uma prova de 2016, para técnico em laboratório de informática. Então, ele deu aqui os símbolos e pediu para ordenar. Então, a resposta certa é que a 1 é o terminal, que é o inicia. O 2 é o processamento. Esse daqui é a decisão. E esse daqui é a entrada de dados, ó. Vendo? Então, era para colocar na ordem aqui os símbolos do fluxograma. Aqui também, ó, de fluxograma, julgue o item a seguir relativo à lógica de programação. Ó, comumente usados em fluxograma representativo, símbolos abaixo correspondem respectivamente a dados armazenados, processo, documento e entrada. Aí ele fala assim, ó, aqui fica fácil de saber que está errado, por quê? Ó, porque eu tenho que seguir a ordem. Então, o primeiro é dados armazenados, que seria o símbolo de banco de dados. O segundo, de processo. Aqui, eu já saberia que isso está errado, porque processamento a gente sabe que é esse símbolo. Então, tá aqui, ó. Aqui a gente já matava e via. Porque, na verdade, esse daqui é o processamento. Esse daqui, na verdade, é a saída, que a gente já viu. Então, tá errada essa questão. Então, é assim que vocês são cobrados. E aí, ó, o verdadeiro ou falso também. Isso daqui é uma prova de 2017 de técnico em tecnologia da informação. Então, são áreas de técnico que vocês já vão poder prestar concurso para entrar, tá? Terminando esse técnico, vocês tendo o título, vocês já entram para esse tipo. Por exemplo, Petrobras. Petrobras, normalmente, eles não pedem, tem muita prova para ensino técnico, né? Nem superior, tá? Então, vocês podem entrar. E aí, esse daqui eu vou pedir para vocês resolverem. É um dos que vocês vão fazer no caderno. Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Vai dar o quê? Aí eu tenho aqui um or, false. Aí depois vocês vão fazer. Então, a gente sabe que verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Aí verdadeiro ou false vai dar o quê? A gente sabe que é verdadeiro. Aí continua and. Então, eu vou fazer o and. And, verdadeiro, aqui. E aí depois tem o and. E aí vocês vão seguindo, fazendo igual. E vão falar para mim o que vai dar no final. Vai dar verdadeiro ou falso? A gente sabe que não existe definido nem nulo aqui. Então, ou vai ser A ou B. E aí eu quero que vocês façam no caderno para me mandar também essa daqui. O que vai dar no final? Provando para vocês que vocês são cobrados no mercado de trabalho, ó, em relação a isso. Esse outro exercício também, ó, mesma coisa. Na programação de computadores, considere o seguinte algoritmo. Aí tem lá var. Ó, do jeitinho que a gente faz lá, tenho 3 variáveis, são do tipo inteira, e essas 3 variáveis são lógicas, tá? E aí eu tenho aqui que A recebe 2, B recebe 4 e X recebe 0, certo?
E aí, ó, o X, o Y e o Z, eles vão receber verdadeiro ou falso, porque eles são lógicos. Então, eu quero que vocês me digam aqui, ó, o que vai dar? Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, quando eu executar essas operações. E aí, vocês vão responder aqui. Então, gente, ó, técnica informática. É assim que vocês são cobrados, tá? Uma prova de 2016. Então, inclusive, é esse tipo de provas que eu vou dar para vocês depois. Então, eu quero que vocês treinem. Isso aqui é um pouco trabalhoso, tá? Mas não é difícil. Vocês só tem que fazer o passo a passo certinho. Não esquece de resolver primeiro. Por exemplo, eu sei que B é 4 e C é 0. Eu vou fazer aqui primeiro, né? 4 menos 0, que vai dar 4. Aí, vou resolver aqui A vezes A. Quanto vai A? 2. 2 vezes 2, 4. Aí, eu vou fazer aqui. 4 é igual a 4? Isso é verdade? Então, aqui eu sei que vai dar verdade. Aqui eu tenho um E. Só que eu tenho essa parte aqui para ver ainda se é verdadeiro ou falso, para fazer eles juntos, para saber o que vai estar aqui no X. Então, é uma prova fácil de ser feita, né? Com base de todos os exercícios que eu já mostrei para vocês. E aqui vocês estão vendo que realmente vão ser cobrados depois, não precisa treinar isso, tá? E aí aqui um outro exercício também, ó, considerando os operadores A igual a falso e B igual a verdadeiro, serão somente verdadeiros numa tabela verdade, qual desses? Então, vocês vão pensar aí e me dar, ó, A é falso e B é verdadeiro. Então, qual a resposta vocês colocariam aqui? Né? Qual que vai dar verdadeiro no final? Ó, serão somente verdadeiros numa tabela verdade os resultados. Né? E aí vocês vão ver aqui, ó, A ou B, E, não B. Aí vocês vão testando e vendo se vai dar. Vocês vão trocando aqui as variáveis, tá? Verdadeiro ou falso. E vão ver qual vai dar o resultado. Só uma delas vai dar verdadeiro no final. Essas aqui, e aí vocês vão me dizer qual é. Certo? Então, é isso, gente. Acho que terminando todos esses exercícios vão estar mais do que fera, tá? Nessa aula, nessa área, né, de operadores lógicos e aritméticos. E aí a gente vai começar a treinar tudo isso de fato nos nossos programas. Não é uma parte muito fácil. Então, por isso que vocês têm que fazer todos esses exercícios, tá? E aí eu vou pedir que vocês tirem uma cópia, vocês vão fazer no caderno, vão tirar uma foto, né? Aí vocês vão colocar vão salvar em algum lugar, aí as imagens, né, que vocês tirem as fotos, tá? Então, vocês vão copiar todas as fotos lá vamos supor que isso aqui são as fotos do caderno de vocês. Aí, vocês vão me mandar num documento só, tá? Então, vocês vão abrir um Word e vão copiar cada foto do caderno em um arquivo desse, tá? Do Word. Tira as margens aqui, ó, vem no layout, coloca o mínimo de margem possível para a imagem ficar grande do caderno, eu consegui. Então, vamos supor que isso daqui é uma imagem do caderno, ó, vocês vão colar, vão colocar bem grandona, assim, ó, a imagem do caderno de vocês, maior possível para eu fazer a correção, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam, assim que eu vou corrigir esses exercícios de vocês, tá bom? Vocês vão mandar, aí vai ter várias fotos, né, do caderno, porque eu quero todos esses exercícios. Tá? Todos eles, de todos os slides. Então, vocês vão ficar aí fera nessa questão de operadores lógicos e aritméticos. Dúvidas, é só tirar no chat, pode mandar aqui no canal também, nos comentários, que eu tiro a dúvida de vocês em relação a alguma coisa, tá? Que tenha passado rápido, que vocês não entenderam, mas eu acho que tentei fazer o possível para ficar mais claro aí para vocês, tá bom? Então, tá, próximo.